quero também lembrar que as comissões parlamentares de inquérito, de uma maneira geral, elas fazem um trabalho preliminar de apontar indícios para encaminhar ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa fazer a investigação. E eu quero aqui dizer que o 8 de janeiro não é uma questão de indício, foi factual. E esses fatos, eles já estão sendo, com toda a transparência, sendo investigados, inclusive com centenas de pessoas já indiciadas, que já se transformaram em investigados e réus, alguns já foram aceitos como réus ou réis dessa tentativa de tomada do poder e dessa tentativa de golpe que foi urdida antes do dia 1º de janeiro, mas durante todo o mês de dezembro. Então, só para poder a população brasileira entender, esse passo já foi dado, não estamos falando mais de indício, de levantar informações para depois encaminhar ao Ministério Público. O Ministério Público já encaminhou mais de 500 denúncias, assim como a Polícia Federal também. Então, a gente já tem um trabalho bastante avançado, mas isso, quero concordar com Vossa Excelência, não retira o direito, não retira das casas legislativas a sua prerrogativa de querer avaliar, ver, entender. E, obviamente, que nós vamos conseguir revelar coisas para o Brasil que são muito importantes, que é para que a gente nunca mais na história consiga ver outro evento tão dantesco, tão agressivo à democracia, tão agressivo à institucionalidade republicana como nós vimos no dia 8 de janeiro. Por isso, acho que tudo aquilo que vier para garantir que a sociedade brasileira nunca mais negue a existência do golpe de 64, como foi negado durante 4 anos, como foi comemorado aqui todo dia 31 de março pelo governo que passou o golpe militar, para que nunca mais façamos apologia a torturadores, aos porões da ditadura, como foram feitos durante 4 anos. Eu acho muito importante que a gente possa revirar tudo isso, para que o Brasil nunca mais na sua história viva momentos tenebrosos, obscuros, obtusos, como vivemos nesses últimos 4 anos. Muito obrigado pela parte. Agradeço. Está claro para todo mundo o temor do atual presidente da República sobre essa CPMI. Não cabe, como foi o líder do governo, o senador Randolph, dizer que está fora do tempo e que a polícia já está fazendo as suas investigações. E disse que na época da Covid, da CPI da Covid, não estava, mas essa não é a verdade. Não sei se vocês se lembram, mas durante a CPI da Covid-19, até o governador do Rio de Janeiro tinha sido afastado, tinha sido preso, outros secretários estavam sendo presos. Então isso não cabe e não encaixa, até porque nós estamos há 4 anos atrás do que poderíamos usar essa CPMI de forma política. Desde o dia 8, quando eu estive aqui, depois que vi os 3 poderes destruídos, eu comecei a fazer meu levantamento e ficou muito claro que partia do governo federal, porque as 3 casas ao mesmo tempo estarem desguarnecidas não era mera coincidência. E outra questão, mesmo que o presidente da República não soubesse, que ele sabia, mesmo que ele não soubesse, o Brasil inteiro parou para poder ver pela imprensa o que estava acontecendo aqui nas manifestações. Ele, como a aeronave presidencial fica de pronto emprego, ele poderia, aonde ele estivesse, entrar no avião presidencial, fazer as solicitações para os comandantes da Força Nacional, da Guarda Presidencial, enquanto ele estava chegando, poderia estar chegando em Brasília, porque o voo do município que ele estava de São Paulo até aqui, pelo que me passaram, duraria 1h20 de voo. Então, aonde e o que estava fazendo o presidente da República entre 1h da tarde e 5h da tarde? Ninguém parou para pensar nisso, se o Brasil inteiro estava parado assistindo o que estava acontecendo. Então, aonde estava o presidente nesse período? E o próprio ministro da Justiça,
ele se contradiz o tempo inteiro, porque a hora ele fala que ele assistiu tudo pela janela e fechou a janela porque ele poderia ter tido um ataque. E aí? Qual foi a providência tomada? Por que o presidente está recusando de passar os vídeos? Porque os vídeos mostram claramente a equipe presidencial, a polícia, a segurança presidencial, a Força Nacional, todos sendo dispensados e indo embora. Então nós temos um cenário que está claro para vocês, tá? Eu acho que mais claro que isso, impossível, de que o presidente Lula Inácio da Silva deixou acontecer para que então ele pudesse ter um ganho político. Nós temos, como eu disse a vocês, o relatório que está na SECAI, relatório entregue pela ABIN, é extremamente pontual e preciso. Somente na leitura que a gente for pedir, na abertura da CPMI, a quebra do sigilo desse relatório, só lendo o relatório, já vai ser mais do que suficiente para o afastamento dos ministros e do presidente, porque no relatório é muito detalhista e explica cada dia e cada momento que em nenhum momento o relatório cita que a manifestação poderia ser pacífica. Então foi dada a ordem para divulgar que seria pacífico, então não precisava do efetivo da polícia, não precisava da Força Nacional, não precisava da Guarda Presidencial. Então, não há dúvida sobre isso. Quando a gente começa, desde o dia 9 de janeiro que eu tenho falado isso, que a culpa está nos ministros, no presidente. Não há explicação de um movimento do governo tentar impedir essa CPMI, a não ser porque ele sabe que vai ser dito a verdade, vai ser mostrada a verdade, e assim encerra-se o governo do Lula, porque vai ser automático o passo seguinte, o pedido de impeachment do presidente. Não tem outro caminho. O fato do ministro da Justiça ter visto e não ter tomado providência, o fato das três casas não terem acesso ao SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, onde estavam sendo colocados ali o cenário que estava para acontecer. No relatório dizia até a partida, a movimentação dos que estavam indo para destruir, o que tinha na mochila, o que iam fazer. Então, nós precisamos fazer essa força para dar início à CPMI, para que tudo isso seja de forma legal, democrático, mostrar para a sociedade, mostrar para o Brasil, independente de partido. Não estamos aqui falando de questões partidárias, é só questão da verdade do que de fato aconteceu. Então, ver esse movimento hoje, essa manobra regimental para tentar impedir a abertura da CPMI, todo o protelamento sobre isso, os deputados distritais solicitando os vídeos e não sendo entregues. Então, não há mais dúvida de nada. A única coisa que a CPMI vai fazer é, de fato, apresentar a documentação do que realmente aconteceu e aonde foi o presidente prevaricou, ministros prevaricaram. Apenas isso, é só para provar. Mas não tenho dúvida e posso dizer para vocês, com toda a tranquilidade e segurança, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já sabia e fez a solicitação para o general G. Dias passar a informação pelo SISBIN de que a manifestação passaria a ser pacífica e que não precisava do efetivo. Então, isso está tudo já documentado e falta só iniciar a CPMI para ser apresentado.